Capítulo 2 Samadhi 1. Todos os kamatanas dhammas são cercas que coíbem a impetuosidade do coração. O coração que não possui kamatana controlando exibe impetuosidade, não importa a idade, tanto as crianças pequenas, os jovens e os velhos, os pobres e os ricos, as pessoas inteligentes e as pessoas tolas, as pessoas de classe alta, baixa ou média, as pessoas cegas, surdas ou de boa visão e audição, os que possuem defeitos físicos, aleijados e assim por diante, infinitamente. Dentro do Buddha Sasana, chamamos isso de pessoa que ainda está na fase da impetuosidade do coração. Elas não possuem esplendor em seus corações, não conseguem encontrar felicidade. São deficientes em felicidade do coração. Quando morrem, perdem tudo. Tal qual uma árvore que possui inúmeros galhos, flores e frutos. Se a raiz for danificada ou a árvore for derrubada, aquele esplendor e o benefício que a árvore provia desaparecerão. Mas diferente do caráter de uma pessoa, o tronco ou os galhos de uma árvore talvez ainda possam ser úteis de outras formas. A consequência da impetuosidade do coração, que não é protegido pelo Dhamma, é a incapacidade deste de encontrar felicidade, não importa a época. Mesmo que haja felicidade causada por essa impetuosidade do coração, ainda assim é uma felicidade que tem como consequência o aumento dessa mesma impetuosidade, de forma que o coração ficará ainda mais audacioso naquilo que é ruim, ao invés de ser uma felicidade que traz real satisfação. Samadhi é paz ou firmeza do coração e, portanto, é inimigo dessa impetuosidade que se recusa a tomar o remédio, ou seja, kamatana. Aquele que deseja eliminar a impetuosidade do coração, que é inimiga de todos os seres há tempos imemoriais, tem que ir contra a vontade do seu coração e tomar o remédio kamatana. Tomar o remédio significa treinar seu coração, utilizando o Dhamma sem deixá-lo ir de acordo com suas inclinações, que costumam tomar essa impetuosidade como amiga. Devemos utilizar o Dhamma para controlar o coração. Existem 40 Dhammas que controlam o coração que se chamam Kamatana, para servir aos diversos tipos de seres com suas diferentes inclinações mentais. 10 Kasinas, 10 Asobas, 10 Anusatis, 4 Brahmaviharas, 1 Aharapatikulasana, 1 Katudhatuvavadana e 4 Arupas. Peço licença para destacar os mais utilizados e que mais costumam trazer bons resultados para aqueles que os praticam. As 32 partes do corpo, começando com kesa, cabelo, loma, pelos, naka, unhas, danta, dentes, taco, pele, que são chamados de 5 kamatanas. A repetição das palavras Buddho, Dhammo ou Sangho e Anapanasati, o uso da respiração como objeto de meditação. Podemos escolher qualquer um de acordo com o gosto do nosso coração, porque as características de cada pessoa não são iguais. Se todos usássemos o mesmo kamatana, estaríamos indo contra a natureza de nossos corações e não obteríamos resultados por completo. Caso prefira um objeto de meditação qualquer, utilize-o como parikama.
Por exemplo, Kesa. Pense repetidamente Kesa em sua mente. Não pronuncie a palavra Kesa. Mas se apenas pensando não consiga controlar o coração, podemos repetir o parikama na forma de sua recitação, para que o som prenda o coração e ele se pacifique. Faça assim até o coração se pacificar com o uso do parikama, e então pare. Ao mesmo tempo em que se repete o parikama, foque sua atenção em seu cabelo ou em qualquer parte do corpo que esteja utilizando como objeto de meditação. Se é o cabelo, devemos focar nossa atenção em nosso cabelo e assim por diante. Já na prática dos parikamas Budo, Dhammo e Sangho, diferente da técnica anterior, devemos focar nossa atenção no coração exclusivamente, ou seja, mantenha o parikama Budo em contato constante com o coração, até que Budo e sua consciência, seu coração, torne-se um só. Mesmo que prefira utilizar Dhammo ou Sangho, pratique mantendo o parikama em contato com seu coração até que Dhammo ou Sangho se unifique com ele, da mesma forma que foi citado em referência a Budo. A prática de Anapanasati é usar a inspiração e expiração como foco do coração, tendo Sati focada na inspiração e expiração. Quando começamos essa prática, devemos focar Sati na ponta do nariz ou no céu da boca, pois são lugares onde há contato suficiente com o ar para que sirvam como alvos. Quando praticamos até ficarmos hábeis, a respiração ficará refinada e aos poucos compreenderemos mais profundamente o contato da respiração, até surgir a respiração num único ponto, no meio do peito ou no plexo solar. Quando isso ocorrer, foque a respiração ali. Não se preocupe mais em focar ou acompanhar a respiração na ponta do nariz ou no céu da boca. Se quisermos, também podemos focar Sati na respiração ao mesmo tempo em que usamos Budo como parikama, para acompanhar a inspiração e expiração, como uma forma de ajudar Sati a ficar mais firme e fazer a respiração aparecer mais clara para o coração. Após termos adquirido destreza em focar na respiração, devemos então focar a respiração no meio do peito ou no plexo solar exclusivamente. O importante é termos Sati. Portanto, estabeleça Sati na mente e esteja ciente a todo momento enquanto a respiração entra e sai, seja ela curta ou longa, até que enxergue claramente que a respiração começou a ficar mais e mais refinada, até que essa respiração refinada e o coração se tornarem um só. Deste ponto em diante, foque somente nessa respiração na região do coração. Não precisa se preocupar com qualquer parikama, porque focar na inspiração e inspiração, curta ou longa, e mesmo o parikama, serviam apenas para que a mente alcançasse esse refinamento. Quando a respiração chegar ao ápice do seu refinamento, surgirá luminosidade na mente, haverá frescor, paz e felicidade, e estaremos cientes da mente exclusivamente, sem nos envolvermos com qualquer objeto mental. Ao final, nos desprenderemos mesmo da respiração, e naquele momento não haverá preocupação alguma, pois é como se a mente largasse um fardo. Haverá ciência do coração apenas, exclusivamente. Isso é estar unificado, Ekagataramana.
Esse é o resultado que recebemos da prática de Anapanasati. E saibam que nas demais formas de Kamatana, os praticantes obterão esse mesmo resultado. O uso de um parikama é um recurso para controlar o coração utilizando o sati, que gradualmente pacificará a impetuosidade dele. Surgirá paz no coração, haverá um único objeto mental, ou seja, estaremos cientes apenas da mente livre de toda a confusão. Nada virá nos perturbar e fazer o coração se inclinar em qualquer direção. É uma felicidade do coração exclusivamente, livre de qualquer fabricação ou alteração. Só isso já será suficiente para que o praticante veja algo fantástico em seu coração, algo que nunca experienciou antes, que é uma felicidade mais profunda que qualquer outra que já tenha experimentado. Para alguns que praticam utilizando um parikama, é possível que em seu coração surja uma imagem do parikama. Por exemplo, uma imagem do cabelo, pelos, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos e assim por diante. Pode surgir em seu coração como se víssemos com nossos olhos. Quando isso ocorrer, foque sua atenção naquela imagem até que ela fique clara em seu coração e permaneça por muito tempo. Quanto mais fixa no coração ficar a imagem, melhor. Quando a imagem estiver perfeitamente fixa em seu coração, utilize investigação. Olhe o objeto daquela imagem como sendo algo sujo e impuro, quer seja uma parte interna ou externa do nosso corpo. E então, separe as diversas partes individualmente ou em grupos, dependendo de sua característica. Por exemplo, um amontoado de cabelos, um amontoado de pelos, um monte de carne, uma pilha de ossos, etc. Em seguida, visualize-os apodrecendo, sendo cremados, sendo devorados por abutres, corvos ou cães. Visualize-os voltando aos seus elementos originais, terra, água, ar e fogo, e assim por diante. Fazemos isso para obter destreza e habilidade mental e enxergar o corpo, para vermos de acordo com a verdade do que é composto esse corpo, para diminuir e eliminar o encanto pelo corpo, que é causa para o surgimento do desejo sexual, que é uma manifestação dessa impetuosidade do coração. Quanto mais hábeis ficarmos nessa prática, melhor. O coração se pacificará de forma cada vez mais refinada. É importante, quando um aspecto do corpo surgir no coração, não deixá-lo passar sem tomar interesse algum. E não tenha medo daquele aspecto do corpo que surgiu. Imediatamente foque sua atenção nele. Se quando praticando a imagem do corpo ficar realmente fixa no coração, surgirá desencanto com seu próprio corpo, e os pelos do corpo e os cabelos se arrepiarão e as lágrimas irão rolar imediatamente. Uma outra característica da pessoa para quem a imagem do corpo surge durante sua prática é que seu coração entrará em samadhi rapidamente e sabedoria amadurecerá simultaneamente com a paz do coração que pratica e vê a imagem do corpo. Aqueles para quem partes do corpo não surgem na mente devem entender que mesmo para vocês, essa prática de parikama também será capaz de levar a mente a alcançar paz e felicidade. Por isso, não é necessário ficar apreensivo ou ter dúvidas
se a mente será capaz de pacificar-se utilizando essa técnica e enxergar o perigo do samsara com sabedoria. Tenha certeza em sua prática e no uso do parikama sem recuar. A todos que caminham, utilizando não importa qual método, saibam que andam todos em direção ao mesmo objetivo e saibam que todos esses métodos de prática são damas que levam à paz e felicidade de Nibbana, que é o destino final de todos os métodos de prática. Portanto, cumpra seu dever para com seu objeto de meditação e não se preocupe com outros métodos, pois assim se transformará em incerteza e dúvidas, impedindo-o de ter resolução suficiente para alcançar a verdade. Será um obstáculo em sua sinceridade de propósito, sempre impedindo-o de alcançar a verdade. Por isso, tenha real determinação em praticar tendo sati e não tente organizar sila, samadhi e panya numa ordem específica dentro de seu coração. Porque as kilesas, desejo, raiva e ignorância vivem no coração e ninguém as organizou de uma forma específica. Quando pensamos de forma equivocada, simplesmente surgem kilesas em nossos corações. Não há regra ou acordo que diga qual surgirá primeiro e qual surgirá depois. Elas simplesmente são kilesas. Não importa qual tipo de kilesa surja, ela será capaz de causar queimação em nós, tanto quanto as demais. Kilesas sempre são kilesas desse jeito. Não importa qual venha primeiro ou depois. Nenhuma perde a oportunidade de causar queimação. O método para remover kilesas não pode ter sila primeiro, samadhi em segundo e panya em terceiro. Isso se chama praticar samadhi seguindo uma ordem. É algo que sempre está no passado ou no futuro e que, portanto, jamais será capaz de gerar paz e felicidade.